Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e aqueles que estão através do satélite Amazonas e da internet nas diferentes nações. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, aqui em Washington, para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Também uma saudação a José Benjamin Pérez, ministro em Porto Rico, que está com a Igreja de Porto Rico conectados com esta transmissão. Para esta ocasião, temos o tema O Filho do Homem, dos 4 títulos de filho que Cristo tem: o Messias ungido, o Cristo. Na sexta-feira estaremos tratando de um resumo dos 4 títulos de filho. E no próximo domingo estaremos falando sobre o tema Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Já estaremos em Porto Rico no próximo domingo e sábado também para tratar destes temas que são temas de atualidade, temas atuais. São os temas da atualidade do programa divino correspondente ao tempo final. Agora vamos buscar em nossas Bíblias, em São Mateus, no capítulo 16. Versículo 26 em diante. Vamos ler desde o 24. Capítulo 16, versículo 24 ao 28 de São Mateus, onde diz: Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o Filho do Homem. Podem sentar, queiram ter a bondade. Vimos, através da Escritura, que Cristo tem diferentes títulos de filho. Tem o título de Filho de Deus,
tem o título de filho de Abraão, tem o título de filho de Davi, tem o título de filho do homem. Como filho de Abraão, ele é o herdeiro a toda a terra, de todo o território que Deus prometeu a Abraão. Todo o território da terra de Canaã, a terra prometida. Por isso, o Messias é um descendente de Abraão para ser herdeiro do que foi prometido a Abraão. Deus dar por herança. Lembre que Deus pode dar tudo ou uma parte de um território, todo o planeta Terra, a quem Ele desejar. A Escritura diz, minha é a terra, o mundo e sua plenitude, e tudo que nele habita. Ou seja, que tudo pertence a Deus. Portanto, a quem Ele quiser, Ele pode dar, para o qual tem que ser um herdeiro. Temos também a outorgação real. Temos também o Senhor como filho de Davi. Cada título de filho tem sua herança. Como filho de Davi, Cristo é o herdeiro do trono e reino de Davi. Recordamos quando apareceu o anjo Gabriel à Virgem Maria em São Lucas, capítulo 1, versículos 26 em diante, onde diz: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Aqui estão as palavras do arcanjo ou anjo Gabriel à Virgem Maria, do menino que iria nascer através dela, por obra e graça do Espírito Santo. A primeira mulher e única mulher no mundo que deu à luz ao filho sem intervenção de relações com um homem, mas através da obra do Espírito Santo, a qual traz filhos e filhas de Deus.
Essa era a forma em que Adão e Eva tinham que receber os filhos lá, no tempo do Éden. Mas foi alterada a forma. E é por isso que viemos com uma vida temporária para viver um curto tempo e confirmar nosso lugar na vida eterna, recebendo Cristo como nosso Salvador, para que Ele nos dê a vida eterna. E assim ser descendentes de Deus através de Cristo. Nosso irmão mais velho, primogênito entre todos os seus irmãos. Aqui vimos a promessa de que Cristo, o Messias, é o herdeiro do trono de Davi e reino de Davi. Portanto, Deus lhe dará o reino e trono de Davi ao Messias príncipe, ao príncipe de paz, que é o único que pode trazer a paz permanente para Israel. Aí está o segredo da paz para Israel e para toda a humanidade. Como filho de Davi, temos visto qual é a herança que corresponde ao Senhor, ao Messias. Em seguida temos também o título de filho de Deus. Com o título de filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Por isso, quando morreu e ressuscitou, se cumpriu o que ele havia dito em São Mateus, no capítulo 26, versículo 64, para não ler muito, Jesus disse, tu disseste, vamos ler versículo 63 também. Mas Jesus guardou silêncio. Então o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse, tu disseste. E ainda digo que desde agora, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Cristo sabia que iria se sentar no trono de Deus. Isso é se sentar na destra de Deus. E quem está no trono é quem tem o poder do reino. Portanto, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Ele é o rei dos céus e da terra. Por isso, é que Cristo está sobre todas as hostes celestiais. A ele estão sujeitas todas as hostes celestiais. Como filho de Deus, ele tem estado em Espírito Santo no meio da sua igreja, de era em era. Ele é o anjo do pacto. E anjo do pacto
É o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, o Espírito Santo. Lembrem que um espírito é um corpo de outra dimensão. Como filho de Deus, nas etapas da igreja, ou seja, na dispensação da graça, no meio do cristianismo, tem se manifestado desde o dia de Pentecostes até aqui, como filho de Deus. Em seguida temos o título de Filho do Homem. Esse é um título de profeta. Sempre que é manifestado o Filho do Homem, sempre será um profeta. É por isso que quando Deus fala a Jeremias, Ezequiel, Daniel, a todos eles, pode dizer: Filho do homem. Escute, filho do homem. Fala, filho do homem. Come este livro. Porque filho do homem é o título de profeta. Tenham isso em mente sempre, para que quando Deus nos permitir entender completamente, saibamos ao que se refere a promessa da vinda do Filho do Homem. Cristo disse que o Filho do Homem vem com os seus anjos. São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, que ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí os escolhidos são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais aparecem no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 em diante, e Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante. Estes são os escolhidos de Deus, do povo hebreu, os quais serão chamados neste tempo final, em e sob essa manifestação do Filho do Homem. É por isso que está prometido para o tempo final a manifestação dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14, os quais também aparecem em Zacarias, no capítulo 4, versículo 11 ao 14, como as duas oliveiras que estão diante da presença do Senhor e que são os ministérios de Moisés e de Elias, de Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 11. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus. São os símbolos
que estão relacionados a este tempo final e com a manifestação final de Deus no meio da sua igreja e no meio do povo hebreu. Como filho do homem, o que herda? Qual é a herança? Qual é a herança? Estamos interessados, porque São Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, queremos saber qual que é a herança a qual nós somos herdeiros como filhos de Deus. E qual é a herança a qual somos co-herdeiros com Cristo? Porque Cristo, como Filho de Deus, é o herdeiro de todas as coisas. Mas os crentes em Cristo são co-herdeiros com Cristo do que? De todas as coisas também. É por isso que são mencionados em Apocalipse no capítulo 1 e também no capítulo 5 e no capítulo 20 como reis, sacerdotes e também em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, vamos dar exatamente a citação. 1 aos Coríntios. É importante saber que Deus nos deu. É importante saber qual é a nossa herança. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, diz, versículo 2 em diante, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Os crentes em Cristo, com Cristo que é o juiz supremo, ao qual Deus colocou como juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o juiz supremo da corte suprema divina. E essa corte suprema, os crentes em Cristo pertencem como juízes. Por quê? Quem vai julgar o mundo e também os anjos? Em palavras mais claras, ao poder judiciário do reino de Deus, pertencem todos os crentes em Cristo como juízes. São membros do poder judiciário. É por isso que poderão julgar. Não podem julgar uma pessoa que não seja juiz. Não pode julgar o mundo, nem pode julgar os anjos. E Cristo é o juiz presidente da corte celestial, ao que Deus colocou por juiz de vivos e dos mortos. Porquanto é o Filho do Homem, Deus o colocou como juiz. No capítulo 5, capítulo 5 de São João,
nos diz que porquanto é o Filho do Homem, vamos buscar para que tenham claro capítulo 5, versículo 27 de São João diz: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Também nos diz que o Pai a ninguém julga, sino que ha dado al Hijo mas deu ao Filho el hacer juicio por cuanto es fazer o juízo, el Hijo del porque Hombre. é o Filho do Homem. ¿Cómo va Dios a juzgar Como Deus vai julgar a humanidade? Através de Cristo, que es que é el juez o juiz supremo colocado por Dios colocado por Deus para julgar os vivos e os mortos, para el cual él cambiará para o qual ele mudará cordero a león, de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juez, de sumo sacerdote a juiz, para llevar a cabo esa para realizar este trabalho. Por eso el Salmo Por isso o Salmo 2 2, veamos lo que nos dice. vamos ver o que nos diz. Salmo 2, Salmo 2, verso 6 en adelante dice, pero yo he puesto versículo mi 6 rey em diante. sobre Eu Sión, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. yo publicaré el decreto Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, yo eu engendré hoy, hoje te gerei. pídeme, y te daré por Pede-me, heredad e eu te darei as nações por las herança, naciones, y como posesión tuya los confines. e os fins da terra por tua possessão. Aquí tenemos Aqui temos que Dios dará que Deus dará todas todas as las naciones, nações, todos los confines de la tierra. todos os confins da terra. Es que como hijo del hombre, É que, como filho do homem, Cristo es el heredero Cristo é o herdeiro del planeta Tierra con todo do planeta lo que Terra, tiene el planeta com Tierra, tudo todas que o las planeta naciones, Terra con tem, todos com los todas seres as humanos, nações, com todos todos os los seres animales, humanos, com todos os animais, lo que está com tudo sobre que el planeta está Tierra. sobre o planeta Terra. Y dice, pídeme, E diz: y te Pede-me, daré por herencia e eu te las darei naciones. as nações por herança. Recuerden que Adán perdió la herencia Lembrem que Adão perdeu a herança. y por eso el título de propiedad, el E libro por isso o sellado título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade de la herencia divina, da herança divina, regresó a la diestra de Dios. regressou à destra de Deus. Y Apocalipsis capítulo 5, E Apocalipse capítulo 5, encontramos en la diestra de Dios, encontramos na destra de Deus, reclamado y por Cristo, é reclamado por como Cristo león, como leão, toma el libro, lo abre en el cielo, toma o livro, abre no céu, capítulo no capítulo 6 de Apocalipsis, 6 de Apocalipse em diante, y luego en Apocalipsis 10, lo e em trae a seguida la tierra Apocalipse abierto, 10 o traz à y terra se lo entrega aberto un hombre.
e o entrega a um homem. Cristo, el ángel fuerte, Cristo, o anjo forte, que desce do céu clamando como quando ruge um leão, hablando como león, falando como leão, sino como león, não como cordeiro, mas como leão, y por consiguiente como juez. e consequentemente como juiz. Lo entrega a un hombre representado, O entrega a um homem representado em João el Apóstolo, cual representa que representa a la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo y a todos los mensajeros e que tendrá la todos iglesia os mensageiros que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá. Portanto, en Juan, em recibiendo João, esse librito recebendo este livrinho, abierto y este livrinho comiéndose, aberto e comendo, cuando la palabra viene a los porquanto a profetas, palavra vem aos sobre la profetas, tierra, un profeta que fala na terra um profeta recibirá que ese título de receb- propiedad y se lo comerá. haverá na terra um profeta que receberá esse título de propriedade, o comerá, e em seguida em Ahí Apocalipse 10 dice, 10 diz: es necesario que profetices otra vez importa que profetizes outra vez pueblos, a muitos naciones y povos, nações e línguas. Y luego Apocalipsis 11, E em seguida, Apocalipse 11, el ministerio profético profetiza começa o ministério profético a profetizar as que van a coisas suceder durante la que gran vão acontecer durante a grande tribulação. Y E ahí tenemos aí nós ese temos ministerio profético de los este dos ministério profético das duas siendo oliveiras manifestado para el sendo manifestado para o tiempo de la tempo gran tribulación, da grande tribulação, trayendo la palabra, trazendo a dando a conocer los palavra, juicios divinos, dando a conhecer, revelando os juízos divinos que virão sobre o planeta Terra. pídeme y te daré por Pede-me herencia e las naciones. te darei por herança as nações. Lembrem que aquele que tem o título de La propiedad propriedade es el dueño de uma propriedade é o dono legal de esa propiedad. dessa propriedade. Y el título de propiedad E o título de propriedade, no solamente del planeta não Tierra, somente sino do planeta de Terra, toda la creación. mas de toda a Ese criação, libro sellado é con esse siete livro selado com 7 selos. sellos. Es el título de É o propiedad de la título vida de eterna, propriedade da vida eterna, donde están escritos los nombres onde de estão todos escritos os nomes de todos los hijos os filhos hijas de Dios. e filhas de Deus. Están en la parte Estão na la parte, sección a seção del libro do de livro la vida del da Cordero. vida do Cordeiro. Esas son las ovejas Essas del são as Padre que ovelhas Dios do le daría a Pai, Cristo que Deus lhe daria a Cristo, o bom pastor, para que las buscara, para que as buscasse, las trajera al as redil, trouxesse ao les aprisco diera e lhes desse vida eterna. vida eterna. Por eso mandó predicar el Por evangelio a isso, toda criatura. mandou pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, Que no creyere, mas quem será não condenado. crer será condenado. Creerán Quem las ovejas crerá? del Padre, As a ovelhas Cristo para que las busque y les dé. que o Pai dá a Cristo para que as busque e lhes dê vida Por eso eterna. Cristo dijo, "Yo he venido Por isso Cristo disse: Eu vim a buscar y a buscar e salvar salvar lo que se había perdido". o que se havia perdido. O sea que vino a buscarme a mí y a Ou quien seja, veio me buscar e a quem mais? A cada um de vocês também. más. Recuerde que usted Lembrem que você ha venido a Cristo veio a Cristo porque Dios porque Deus o trouxe. el ser humano no busca a Dios. Es O Dios ser humano não busca Deus, é quien Deus busca quem al ser busca humano. o ser humano. Yo he venido para buscar Eu y vim para salvar lo buscar que e se salvar había o que se perdido. havia perdido. Vem? Para eso vino Cristo. Foi para isso que Cristo veio. Y por eso él dice, mis ovejas E oyen por mi isso voz ele disse: Minhas ovelhas ouvem minha voz y me siguen. e me seguem. Y yo las conozco y yo les doy E eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. Y no vida eterna. perecerán E jamás. jamais perecerão. Padre que me las dio es O mayor Pai que que as todos. deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das De mi mãos Padre. do meu Pai. O sea que no se puede perder Ou la seja, persona que a pessoa en el cielo, en el que libro está de la escrita vida no del céu, no Cordero. livro da vida do Cordeiro, não pode se perder. Hijos e hijas de Dios, Estes são os filhos e filhas de Deus, Dios pensó nos quais antes. Deus pensou desde antes da fundação do mundo. Algunas veces Algumas vezes, cuando quando alguien nos dice, yo estaba pensando en ti,
Alguém nos diz, eu estava pensando em você, em tal data. Uno dice, qué bueno que alguien piense en mí. A pessoa diz, que bom que alguém pense em mim. Cuanto más Quanto mais saber que Dios pensó eternamente. saber que Deus pensou eternamente em cada um de nós. Pensó, Estávamos en el pensamiento divino. no pensamento divino. Es como en lo humano acá. É como humano aqui, Cuando una persona quando uma pessoa piensa, pensa, un joven piensa y dice, um jovem pensa e diz, deseo tener niños. desejo ter filhos, Y una niñita que casi um, siempre quieren, la parejita. um menininho e uma menininha, que é quase sempre o que desejam, o casalzinho, depois quando se casam, realizando as coisas da forma bíblica, se casam e Tienen tem la parejita como querían. o casalzinho como queriam. Sus papás le pueden decir, habíamos pensado en tener O seu pai poderia una dizer, parejita, un nene y una nena, y ustedes son. desejamos que tivéssemos um menino e uma menina, um casalzinho, e vocês são aqueles nos quais nós Esos niños se pensávamos. sienten felices, Esses meninos, essas crianças se sentem felizes, dizendo, papai e mamãe pensaram em mim, tierra. pensaram me trazer nessa terra. Gracias a Dios que pensaron Graças a Deus que pensaram en mí. em mim. Y gracias a Dios que Dios pensó E en graças a Deus que Deus pensou em nós, traernos a existir, para nos trazer a existir a vida, que así, para que assim, estando en esta tierra, estando nesta terra, contacto con la vida façamos contato com a vida eterna e confirmemos nuestro lugar en la vida confirmemos nosso lugar na vida eterna para com vivir Cristo, con Cristo en para el reino. viver com Cristo no seu reino. ¿Cuánto tiempo? Por Por quanto toda tempo? Por toda eternidad. a eternidade. Recuerde que el escogido no se puede Lembrem que o escolhido não pode se perder. perder. Estaba en la mente de Dios eternamente. Estava na mente de Deus eternamente. Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, E quando Cristo esteve aqui na terra, estávamos com ahora, Ele. ¿cómo usted puede explicar Agora, como você pode eso? ¿Cómo lo explicar puede isto? entender? Como pode entender Si usted tiene se você un árbol de aguacate, de tem mango, uma árvore de abacate ou de manga? usted Você decir, pode dizer, yo tenía en mi mano eu tinha na minha mão este árbol de aguacate o este esta árbol árvore de abacate ou todos essa los árvore de aguacates, manga todos los mangos com que todos os tenía. abacates ou mangas que tem agora. Le puede decir, usted está loco. Pode dizer, você está louco. ¿Y cómo lo tuvo? E Cuando como le ele puso la semilla. teve? Quando ele Na tinha a semente. estaba el potencial, Na semente estava o potencial. estaban Estavam las raíces, as raízes, estaba estava el árbol con sus ramas, a árvore com seus ramos que son los e com hijos. todos os frutos, que são os filhos, o fruto. Y Cristo es el árbol de la vida. E Cristo é a árvore da vida. Estábamos en Cristo, el árbol de la vida. Estávamos em Cristo, a árvore da vida. Y por Y consiguiente Consequentemente, hemos aparecido aparecemos no tempo correspondente, manifestados en la iglesia del onde? Señor. Manifestados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Recuerden, Cristo dijo, yo soy la Lembrem, Cristo disse, eu sou vid, a videira, vós las sois ramas. os ramos. O sea, Ou seja, que nosotros pertenecemos a Cristo, somos que parte nós de Cristo. pertencemos a Cristo, fazemos parte de Cristo. Quando ele esteve aqui na terra, Estábamos en él, estávamos nele, como atributos que seríamos manifestados como más atributos que seríamos manifestados mais adiante adelante de personas. em forma de pessoas. Así como el árbol estaba con sus Assim frutos en como la semilla, a árvore estava com seus frutos na Cristo la semente, semilla, Cristo na y semente, la simiente de Dios, a semente de Deus, a través de la cual vendrían todos los através da qual viriam todos os filhos hijos de Dios e filhas de a Deus, y con a e com vida eterna. vida eterna. No recordamos nada, Não recordamos nada, pero sí sabemos que estábamos en él. mas sim sabemos que estávamos nele. Mira que el cuerpo del ser humano Veja, o corpo do ser humano está
estava en el papá. no Y antes de papai, estar en el papá estaba e en el antes de abuelo, estar y no antes de papai estar en estava el no avô, e antes de estar no avô, bisabuelo. no bisavô. El apóstol Pablo en Roma, O en apóstolo Hebreos, Paulo, em capítulo Hebreus, 7, hablando acerca de capítulo Leví, 7, falando sobre Levi, dice que cuando Abraham disse que diezmó a Dios, quando Abraão dizimou a Deus, estava Leví también diezmando, el cual estaba Levi en los também lomos de dizimando que estaba nos lombos de Abraão. Abraham. O sea que la vida surge en el Ou seja, que a vida surge na quarta geração anterior de la persona. à pessoa. Leví estaba en los lomos de Abraham. Já aí, Levi estava nos lombos de Abraão. Eso es lo que nos dice la Biblia, San Pablo. Isso é o que nos diz a Bíblia, São Paulo nos falando. Y así, E vino assim, viajando veio viajando de los lomos de Abraham a los lomos dos de lombos de Abraão aos lombos de Isaac, Isaac, de los lomos de Isaac a los dos lomos lombos de de Isaac ao lombo de Jacó, aos lombos de manifestación. a manifestação nascendo Levi. Y nosotros estábamos E nós estávamos en Dios eternamente. em Deus Hemos eternamente. venido de la eternidad. Viemos da eternidade. Y hemos venido para confirmar nuestro lugar. E viemos para confirmar nosso lugar com Cristo na vida eterna. Este planeta es el lugar donde Este confirmamos planeta é o lugar onde confirmamos nuestro lugar nosso lugar en la vida eterna. na vida eterna. Ahora la Escritura también dice, ninguno puede venir a mí Agora a si el Padre Escritura que me também envió diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. no le trajese. Si no le trae el Não Padre, trouxesse. Se o Pai não no trouxer, puede venir. não pode vir. Mis ovejas oyen mi voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Padre dio a Cristo, As ovelhas que o Pai deu a Cristo são esas personas essas pessoas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida, que estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro, las cuales cuando llegan a comprender os quiénes quais, son, quando chegam a compreender quem são, le agradecen a Dios agradecem a Deus la bendición y privilegio a bênção e privilégio de ser de ser una hija o un hijo de uma Dios. filha ou um filho de Deus. Esos son los hijos Esses são os filhos e hijas de Dios. e filhas de Deus. Y por consiguiente son la E, familia de Dios. consequentemente, são a família de Deus. Y Dios es el rey de los cielos y de la tierra. E Deus é o rei dos céus e da terra, e seus filhos são reis, sacerdotes e juízes. São la realeza, miembros de la realeza a realeza, membros da realeza celestial. celestial. Recuerden que los que pertenecen a la realeza son Lembrem que aqueles que pertencem à realeza del rey y la são reina. os descendentes do rei e da rainha. Y esos son los creyentes en Cristo. E esses são os crentes em Cristo. É por isso que a igreja é a rainha y Cristo es el rey. e Cristo é o rei. Y sus hijos son príncipes y princesas. Es E importante seus que filhos são sepamos príncipes e princesas. É importante saber lo que somos o que delante somos, de la presencia de Dios. saber o que somos diante da presença de Deus. No son cualquier cosa. Não são qualquer Son coisa. miembros de la realeza. São membros da realeza. Cristo, como hijo del hombre, como filho do homem, nos disse Romanos, capítulo 4, algo muy importante. Capítulo 4, algo muito importante.
capítulo 4, verso 12 al 13. Capítulo 4, versículo 12 ao 13. Verso 13 dice, porque no por la ley fue dada Versículo a Abraham 13 o a su diz: descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela la justiça da descendencia de fé. Abraham, A descendência de Abraão, Cristo, Cristo, heredero de qué? herdeiro do quê? Del mundo entero. Do mundo inteiro. Por lo tanto, somos coherederos Portanto, con Cristo, somos co-herdeiros com Cristo del mundo entero también. do mundo inteiro também. Al Padre le ha placido dar el reino, Ao dice Pai Cristo. lhe agradou dar-lhe o reino, disse Cristo. Los mansos heredarán Os mansos herdarão, recebem a terra por heredad. herança. Todas estas bendiciones están Todas essas bênçãos estão prometidas para los creyentes en Cristo, para os crentes em Cristo como de co-herdeiros Dios, de Deus, coherederos con Cristo, co-herdeiros com herederos de Cristo, Dios y co-herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Señor nuestro. nosso Senhor. Como hijo del hombre vimos que Como es filho do homem, vimos que é o herdeiro del mundo entero. do mundo inteiro. Por eso es que en É por Isaías isso que em capítulo Isaías capítulo 9, 9, capítulo 9 de Isaías, capítulo 9 de Isaías, verso 6 versículo y 6 7 dice, ao 7 diz: porque un niño nos es nacido, porque um menino nos nasceu, um filho se y nos el deu, principado sobre o sus principado está sobre seus hombros, ombros, e o principado está sobre seus ombros. y se llamará su nombre E admirable, será seu nome admirável, consejero, Conselheiro, Dios fuerte, Deus Padre forte, eterno, Pai da príncipe de eternidade, paz. Príncipe da paz. Lo dilatado de su imperio y la Do paz aumento do seu no tendrá governo e límite paz não terá sobre fim. el trono de David, Sobre o trono y de sobre su Davi, reino, reinará sobre o trono de Davi sobre seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, para siempre. desde agora e para sempre. De los O zelo ejércitos, do Senhor dos Exércitos fará isto. este reino Este reino del Mesías do Messias cubrirá cobrirá títulos esses hijo títulos del hombre. de filho do homem. Como hijo de David, reinará sobre Como Israel. filho de Davi, reinará sobre Israel. Se sentará sobre el trono de David, Se sentará sobre o trono de Davi. y así será la restauración E assim del será a reino restauração do de reino David. de Davi. Jerusalén será la capital de ese reino, Jerusalém será a capital deste reino. y E desde ahí también desde aí também va a gobernar, va a reinar sobre vai governar, vai reinar sobre las naciones. todas as nações. Y la paz saldrá E a paz de sairá Jerusalén. de Jerusalém. La ciudad A cidade de paz, de paz. la ciudad A cidade de Dios. de Deus. El reino del Mesías, O reino do Messias, del cual do qual todos los profetas han hablado, todos os profetas falaram, es la única esperanza é a única esperança de un gobierno de um governo que traiga la paz que traga a paz permanente para
para a família humana. É por isso que a única esperança que há para a humanidade é a segunda vinda de Cristo. Não há outra esperança que o ser humano possa ter. O Filho do Homem está prometido que virá, será revelado, manifestado neste tempo final. Ele foi mostrado no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus. Se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João e apareceram de cada lado de Jesus Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem, que são enviados para chamar e juntar 144.000 hebreus. Estes são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia para chamar e juntar 144.000 hebreus. Não são literalmente Moisés e Elias, mas seus ministérios se repetindo. Cristo, o Filho do Homem, o herdeiro da terra, sabe o que vai fazer e como vai fazer para estabelecer seu reino na terra e trazer a paz e felicidade ao ser humano. O maior evento prometido para este tempo final é a promessa da vinda do Filho do Homem, recordando que esse é um título de profeta. É este o tempo final e, consequentemente, este é o tempo para a vinda, a manifestação do Filho do Homem, para a manifestação de Deus no último dia, onde cumprirá as promessas que fez para a sua igreja, para o qual devemos estar preparados, com nossas vidas ajustadas diante de Deus, tendo recebido a Cristo como Salvador. E, se alguém não recebeu ainda, é importante que receba o mais rápido possível, porque já estamos no fim do tempo, onde de um momento a outro, Cristo completará a sua igreja e, em seguida, se fechará a porta, como mostra Cristo na parábola das 10 virgens, que veio o esposo, e aquelas que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, e se fechou a porta. Também isso está em São Mateus 25, capítulo 25, e em São Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 27, também nos fala, quando o pai de família tiver se levantado e fechar a porta, ou seja, que a porta será fechada. A porta da dispensação da graça será fechada de um momento a outro. Quando Cristo completar a sua igreja, já terminará o seu trabalho de sumo sacerdote no céu e se converterá no leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, para realizar a sua obra de reclamação, tomando título de propriedade e fazendo a reclamação do que ele redimiu com seu sangue precioso.
estejamos preparados, porque nós estamos no tempo final. Virá uma manifestação grande da parte de Deus, como foi nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos e nos dias do reverendo William Branham. O reverendo William Branham esteve uma manifestação do Filho do Homem, ou seja, de Cristo manifestado através de um profeta, operando, atuando como operou, como atuou há 2000 anos atrás. E disse o reverendo William Branham que voltará a se repetir. Mas quando isso acontecer, não haverá mais oportunidade para a humanidade. Isso será a terceira etapa da qual falou o reverendo William Branham, de acordo ao que o anjo lhe falou da terceira etapa e lhe mostrou uma grande carpa catedral. Ou seja, que por aí vamos ver, por essa visão, vamos ver em seu cumprimento uma manifestação grande do Filho do Homem. Pois essa é a promessa para os crentes em Cristo para o último dia. A vinda ou manifestação do Filho do Homem. Cristo tem estado com sua igreja todo o tempo e tem se velado e se revelado através de diferentes mensageiros de Deus. Na sua igreja, entre os gentios, esteve na primeira era e com São Paulo, velado em São Paulo e revelado através de São Paulo, e assim através de cada era da igreja, se velou e se revelou em e através do mensageiro de cada era. Essas são manifestações de Cristo no meio da sua igreja, no meio da qual tem estado desde o dia de Pentecostes em diante. Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e São Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Aí eu estarei. E ele toma diferentes instrumentos mensageiros e, manifestado neles e através deles, fala ao seu povo, chama e junta seus escolhidos de cada era, e assim vai formando a sua igreja de era em era. Vai juntando os escolhidos da sua igreja. E neste tempo final, completará seu trabalho. Completará o número dos escolhidos. Como um pai de família, com sua esposa dizem: até aqui, já não tem mais filhos, e Deus completará a sua igreja, seus filhos e filhas, completará a realeza, e em seguida realizará as demais coisas,
que tiver que realizar como a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, e a transformação dos que vivemos, para todos serem iguais a Jesus Cristo, com corpos glorificados e jovens, para toda a eternidade, representando de 18 a 21 anos de idade. E se alguém não aprecia isso, eu sim. E se alguém não necessita, eu sim. Porque o corpo que eu tenho é temporário e, porquanto o corpo humano tem 4 raios de luz e vão se esgotando, no novo corpo não se esgotam. O novo corpo, por ser eterno e glorificado, permanecerá vivo e jovem por toda a eternidade. E esse será o corpo que Deus predestinou, escolheu, para que você e eu o tenhamos para toda a eternidade, assim que o corpo que nós temos é temporário. Tem os seus problemas porque não é um corpo perfeito. É na permissiva vontade de Deus até que recebamos o novo. O novo é o eterno que Deus desenhou, predestinou para todos nós, igual ao do Senhor Jesus Cristo, interdimensional. Assim que a bênção que há para os crentes em Cristo é a maior de todos os tempos. E tem uma festa que está esperando pelos convidados. Bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu fui convidado e aceitei o convite. Quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, está nos esperando uma festa grande no céu, a maior festa que tenha se realizado no céu, na casa do Pai Celestial, que é a ceia das bodas do Cordeiro, a recepção das bodas de Cristo com sua igreja. E estão esperando por nós lá. Portanto, estejamos preparados e sempre trabalhando na obra do Senhor. Estamos no tempo para a manifestação do Filho do Homem. A vimos em Jesus, a vimos no reverendo William Branham e se repetirá neste tempo final. Por isso, sob essa manifestação, vimos que tinha autoridade o Filho do Homem, Cristo, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Vimos também essa manifestação, assim no reverendo William Branham, e voltará a ser vista conforme Apocalipse capítulo 11. Portanto, estejamos preparados, porque há boas notícias para os crentes em Cristo. Boas novas de paz e de felicidade. Já estamos muito perto para o cumprimento de todas essas promessas. Por 2000 anos, ao redor de 2000 anos, tem se esperado a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem.
E agora, a nós nos corresponde o tempo final. Ou seja, estamos 2000 anos mais perto do que estiveram os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem. O herdeiro do planeta Terra com tudo o que tem, e nós, co-herdeiros com Ele. Que Deus abençoe e guarde a todos.